Glória a Deus. Vamos lá. San Juan, o Juan, capítulo 8, versículo 1. Y Jesús fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en el medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y le dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y inclinándose de nuevo hasta el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír eso, acusados por su conciencia, salían uno al otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en el medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Vamos a orar. El nombre de esta palabra se llama sin piedras. Sin piedras. Amén. Cierra tus ojos, baja tu cabeça. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, uma vez mais estamos diante de tu presença e te pedimos, Espírito Santo, que vos ministres nossas vidas nessa manhã. Entendemos, Espírito Santo, que sem tu presença não há sentido de nada. Es bueno consagrar a ti el año, es bueno estar acá no primeiro culto del año, entregando e adorando-te como primícias. Pero queremos, Espírito Santo, ser verdadeiramente ministrados por tu presença. Então, se há acá corações de pedra, sejam transformados em corações de carne sensíveis a tu voz. Que esta palavra, Senhor Jesus, esta série de mensagens, pero esta palavra pueda ser uma palavra rema para nós, pueda entrar em nossos corações, confrontar-nos com tu palavra, ministrar-nos com tu palavra, para que nós podamos crescer como uma igreja saludável, como uma igreja sana, como uma igreja bíblica que vive debaixo de tus conselhos, Espírito Santo. Nós entregamos para ti toda a honra, toda a glória, desde o começo desse culto hasta o final, em nome de Jesus. E se vos crees nisso, dá forte aplauso uma vez mais ao Senhor Jesus. Eu nunca fui muito de ter el año X. Eu sempre mirava as igrejas e dizia: el año de la prosperidade, el año de la vitória, el año de los milagros, el año, porque eu entendia que Deus hace isso todo el año, várias coisas várias vezes. Então, eu nunca fui muito tradicional no sentido de ter ano para algo. Pero este ano eu entendi algo. Então, este ano nós temos algo que é uma palavra que vai marcar nós, que se chama roots. Le repita assim comigo: roots. Que é roots? Roots de raízes, de lo que nós vivimos no congresso. Pero esta palavra marcou tanto meu coração acerca disso, e é isso que eu quero trazer para nós acá nessa estação. Então, não é que vai ser uma palavra del año, pode que sim, pero pode que não. Pero é uma palavra para essa estação, em donde nós predicaremos uma série de mensagens, trazendo alguns fundamentos básicos da fé del cristiano, del creyente, acerca de ser raízes. A primeira delas se chama Sin Piedras. Primeiro episódio, Sin Piedras. Funciona como um Netflix. Vos tenés uma série e vai por capítulos hasta chegar nos melhores capítulos que são no final. Pero hoje vai ser uma bendição sobre sua vida. Quantos creem nisso? Então, cada capítulo é uma parte de um fundamento básico do que diz a Bíblia, para ser raiz, roots é raiz, do que uma pessoa crê e professa a fé em Jesus, de acordo com as Escrituras. Então, minha intenção acá é trazer verdadeiramente palavras e uma palavra realmente verdadeira com o Jesus das Escrituras. Porque se vos parar para pensar, há muitos Jesuses por aí.
Vos podés parar e buscar, tem Jesus self-service. Vos podés ter o Jesus que você queira. Tem o Diosito, tem o Deus fuerte, tem o Jesucito. Tem um Deus que eu sirvo como minha proteção. Tem um Deus que eu uso para sacar minhas fotos. Tem um Jesus que eu uso quando vou a pelear. Tem um Jesus que eu me enojo quando eu não venço. Tenho muitos Jesuses em realidade. Muitas pessoas têm essa maneira de pensar. Incluso Arão, el hermano de Abraão, quando Abraão subiu para falar com Deus, ele se enojou porque ele tardava muito e ele queria adorar. Então ele hizo Jesus para ele, becerro de ouro. ¿Por quê? Porque ele queria ter algo para adorar. E ele criou esse becerro de ouro. ¿Por quê? Porque ele queria um Deus de acordo com suas necessidades. Pero roots e raízes para nós acá biblicamente uma fé professa e confessa em Jesus. Quantos estão comigo? Então, eu nessas prédicas e principalmente nessa, eu não tenho intenção de ofender a nadie acá, por amor de Deus, principalmente a mim mesmo, pero sim eu quero trazer essa palavra de confronto bíblica, sem medo de que vão a pensar ou não vão a pensar, sino que com a responsabilidade de um pastor que guia suas ovelhas, que lidera na comunidade para um lugar celestial, porque eu vou dar conta da vida de vocês. Estão comigo acá ou não? E se vocês se portam mal, eu vou buscar como um pastor com um cajado por el cuello. Então, para que não suceda isso, eu quero trazer instruções bíblicas verdadeiras, sem ofensa. O grande tema bíblico hoje é ensinar sem ofender e amar sem malcriar. Repita assim comigo: ensinar sem ofender, amar sem malcriar. Esse é o desafio como padre e é meu desafio como pastor também. Pero minha ideia acá é trazer Bíblia. Repita assim comigo: Bíblia. Sempre apontando o caminho da graça, óbvio, verdade, pero um caminho real. Hasta porque, se vos parar para ler, se te gusta alguns autores contemporâneos, te recomendo Douglas Gonçalves, de na ministério chamado Jesus Cup. Ele tem uma visão muito interessante. Há um artículo dele que vos puedas ler, que ele diz que igrejas muito perfeitas generam pessoas frágeis. Se vos não sos confrontado, se não te posso dizer o que é pecado, se eu te hablo alguma palavra del púlpito, uma prédica del altar, a pessoa se ofende, nunca é ministrado, sempre é na indireta, sempre é na ofensa, todo tem que ser perfeito, o ministério infantil tem que ser perfeito, tus hijos são desastres em sua casa, pero acá, Deus mío, verdade? La alabanza tem tudo perfeito. Vos te vai a generar-se um cristiano muito frágil, muito débil, e a igreja é el hierro afilando hierro. Estão comigo ou não? Então, eu tenho que ter isso em mente. Pero a ideia não é trazer esse confronto bíblico, é roots, é raiz. Mira para alguém que tem cara de crente raiz cerca de vós e habla assim: esta palavra é para vós. Em meu tempo, quando eu comecei a caminhar com Deus, quando nós salíamos da igreja, culto bueno, nosotros decíamos que era cuando la hermana salía comiendo el maquillaje, así comiendo el moco. Ai, Deus falou comigo. Esse é culto bueno. Sabe aquele culto que vos salís de la igreja e decía assim: el Senhor acabou comigo hoje. Esse é culto bueno. Se vos salís de la igreja e dizer assim: I believe I can fly, verdade? Todo puede em Cristo que me fortalece. Yeah. Vos poder pensar, o pastor é contra o pod, verdade? O iPod, o pendrive. Não sou contra, tá tudo bem, mas não sou a favor. Amém? Sou contra, óbvio que sou contra. Pero vamos volver para esta passagem neste texto. O que nós acabamos de ler é muito interessante, porque se acercam os fariseus e dizem assim: Jesus, ele foi agarrado agora mesmo em adultério, ele estava adulterando, Jesus. E vos que vos vas a fazer? Pero Jesus não disse que ele não pecou. Pero é interessante acá que ele não disse assim: é verdade, ele pecou mesmo. Porque todos sabem que ele pecou. Todos ali agarraram a ele em adultério. Todos sabiam que ele estava pecando, verdade? Pero, e todavia, e mais allá, Jesus não usou o pecado dele para pisarem nele. Jesus não usou o pecado dele para dizer assim: viste pecadora, eu sabia que tarde ou temprano ia ser isso. Sabia. Não, ele não usou isso. Ele não entrou no campo da acusação, porque já estava lleno de acusadores ao redor dele. Repita-se comigo: a vida já está lleno de acusadores.
no sea vos uno más. La gente estaba acusando y apuntando a esa mujer. ¿Y sabe que Jesús dijo? Empezó a dibujar ahí en el piso. Y es interesante porque Jesús termina essa passagem dizendo assim: quem de vocês não tem pecado, que tire a primeira pedra. Porque eles estavam vivendo com a base na lei. E a lei dizia que se uma pessoa foi agarrada em adultério, ela assim deve ser muerta a pedrada. A gente tem que apedreá-la. Todavia, sin embargo, mais allá, eles não estavam atentos na lei. Porque em la lei, em Deuteronômio 17, 6 e 7, disse que quando vos encontras alguém em adultério, vos podés sim apedreá-la. Pero aquele que não tem pecado que essa pessoa está cometendo, ele tem que ser o primeiro a tirar a pedra. Então eles trajeron essa mulher para Jesus, para que Jesus não tinha pecado. Era uma trampa porque era um sábado, pero sabiam que Jesus não tinha pecado. Eles queriam que Jesus fosse o primeiro a tirar a pedra, porque Jesus não tinha pecado. Pero Jesus se negou de tirar uma pedra nela. Por quê? Porque ele entendia que estavam sendo tramposos e ele entendia que ele não vino para descumprir a lei. Ele sim vino para cumprir a lei, pero ele vino para salvar-nos, não para condenar-nos. Muitas pessoas raízes, pessoas crentes raízes, vivem um Jesus de condena, pero Jesus não é um Jesus de condena, Jesus é um Jesus de salvação. Eles trajeron essa mulher para que Jesus condenasse a ela. Sin embargo, Jesus não queria condenar, Jesus queria salvar. Então Jesus disse assim para eles: quem de vocês não tem pecado, que tire a primeira pedra. Ou seja, cumpram a lei. Vocês querem cumprir a lei? Háganlo pues. Querem cumprir a lei? Ela estava em pecado? Vamos matar-lhe. Pero quem de vocês acá não tem pecado, que seja o primeiro santo que tire a primeira pedra. E ele abajou a cabeça e quedou. E um a um se foram saliendo. Por quê? Porque provavelmente eles estavam em adultério. Estão comigo acá ou não? Sin embargo, Jesus não disse que não foi pecado. Jesus não passou um pano. Jesus não disse assim: oh mulher, quédate acá, e mentiu. Jesus não disse assim: vocês estão equivocados. Jesus não mentiu para que a mentira e o adultério dela foram cobertos. Não. Ele não disse: ela não tem pecado. Ele se calhou porque já tinha muita gente acusando. Pero o que ele disse para ela é: vete e já não peques mais. Ele entendia que tinha pecado, pero ele entendia que já estava muita acusação e ele não necessitava condenar, ele necessitava salvar. Se vos vas abrir tu boca, não abra a boca para condenar, abra tu boca para salvar. Se vos vas empezar a falar, que hable bendição, não hable maldição. Que tu boca seja a boca para bendecir nesse ano de 2026. Que tu boca seja uma boca para dizer coisas de bem e não coisas de mal. Que tu boca seja uma boca de sabedoria, não da boca envenenada. Que tu boca e tu língua seja uma língua que vos, quando hablas, pode falar confiante que vai morder a língua e não vai morrer com veneno. Quantos estão comigo entendendo esse acá? Ele disse para ele assim: vaya e já não peques mais. E isso é muito interessante, por quê? Porque ele estava sem pedras nas mãos, mas ele estava vivendo verdadeiramente um evangelho raiz. Quem quer neste ano de 2026, adelante, viver verdadeiramente um evangelho raiz? Abra sua Bíblia no Evangelho de Gálatas, capítulo 6, e vamos dar início a essa primeira parte da prédica. A Bíblia diz em Isaías 53, mientras vos hablas aí, que ele levou sobre si essas enfermidades, ele levou sobre si esses dolores. Aquele Jesus que estava cerca dessa mulher, ele já havia perdonado os pecados dela, antes mesmo dela cometer seus pecados. Não hace falta nem poner, pode poner Gálatas, porfa, fio. Então, ser crente raiz é entender que quando eu peco, sou perdonado. Vamos lá, vou falar bem claro em espanhol para vocês. Ser crente raiz é entender que quando eu peco, eu posso ser perdonado. Vamos lá, uma vez mais, para quem é crente. Ser um crente raiz, um crente roots, é entender que quando eu peco, eu posso ser perdonado. Pero o Senhor dá as instruções acá: vai e não peques mais. Então, o que quer dizer vete e não peques mais? Vete e ande parecido com Jesus. Pero a pergunta acá, antes de lermos o livro de Gálatas: que é pecado? Pergunta para uma pessoa hermosa acerca de vós: que é pecado? Pergunta para uma pessoa que tem bom perfume acerca de vós e habla assim: hermano, que é um pecado? Vocês estão muito dormidos, gente. 2026 já começou, vocês estão em 2024 todavia. Mira para alguém que vai pagar tu almoço hoje e pergunta assim para ela: que é um pecado? Vamos lá? Pecado é errar el blanco.
pecado, presta atenção em mim acá, não é solamente fazer coisas malas com um listado de proibições. Quando nos convertimos, nós pensamos e somos ensinados através de um falso evangelho, um evangelho distorcido, que pecado é um listado de proibições. Quando eu me converto, escrito não, 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 não e não. E em realidade, não é assim, não é um listado de proibições. Parece que, quando eu me converto, que acabou o mundo. Já não posso mais perrear, não posso mais farrear, nenhum ar eu posso, ¿verdad? Em realidade, meus irmãos, a conversão te dá libertar. Não é uma lista de proibição, não é todo o que eu não posso, é todo aquilo que eu posso. E eu estava com os olhos cerrados por ele pecado e era um escravo. Agora eu sou mais livre aún quando me converti. Então, o pecado é todo aquilo que me aparta da vontade e da graça do Senhor. Vou repetir para vocês, para que vocês vayam gravando no coração de vocês. Pecado é todo aquilo que me aparta da vontade e da graça do Senhor. Quantos acá creem que o Senhor tem uma vontade perfeita, boa e agradável sobre sua vida? Pecado é aquilo que vos haces e te aparta dessa boa, perfeita vontade agradável, vontade do Senhor para sua vida. Pecado é querer ser independente da vontade de Deus. Pecado é dizer assim: eu posso saber mais ou tanto como Deus, igual em Gênesis. Lá tinha o árbol do conhecimento del bien e del mal, e a víbora se acercou e... ¿verdad? ¿Sabes qué? ¿Por qué no comes? Dale nada. Vamos e quê? E ele aprovou do árbol do conhecimento. ¿Por quê? Porque ele queria conhecer, queria ser independente. Qual foi o resultado? Adão e Eva usaram hojas de palmeiras para tapar-se, para esconder-se, pero aí tuvo que venir Deus e fazer o primeiro sacrifício de um animal para dizer que, para que eu possa ter relacionamento com vocês, a partir desse momento é necessário um sacrifício. Por quê? Porque vocês perderam a comunhão comigo, porque vocês queriam ser independentes através da curiosidade, da desobediência. Então, pecado é na desobediência, não ao nome, é um sistema. Pecado é a desobediência à própria palavra, à instrução do Senhor. Quantos estão comigo acá? Que é pecado? Pecado é mais interno do que externo. Os fariseus, escribas, hipócritas da lei, eles discutiam: a mão deve ser lavada hasta cá, porque senão será impuro. Não, hasta el codo. Não, hasta allá. Não, hasta cá. E empezavam discussões de que é pecado, o que não é pecado, o que pode, o que não pode. E Jesus se acerca e disse assim para eles: vocês não se pilharam todavia, será? Pecado não é aquilo que entra, é aquilo que sai de vocês. Então, pecado verdadeiramente é aquilo que sai de adentro, não aquele de externo. Então, pecado não é aquilo que está acá, pecado é aquilo que Deus... Viste? Porque vocês têm que diezmar e ofrendar para comprar pila. Para micrófono. Funcionou? Graças, Beto. Se necessitam de medicamento, passa por farmácia a falar com Beto. Oh, glórias. Oi. Hola, 1, 2. Ya lo ves que no é 2 sin 3. Listo? ¿Me escuchan bien? ¿Está más fuerte que antes, verdad? Você creo que pode bajar 10 guaraníes. Isso, vamos lá. ¿Dónde eu estava? Sí, eu sei, pero ¿en qual parte? Isso, graças. Quem contestou? Vos? Vai ganhar 100,000 com chocho depois. Pecado é mais interno do que externo. Então, o pecado não é o que está fora que me contamina. Pecado é aquele que entra adentro mío e eu genero e quedo ruminando, como uma vaca quando se alimenta. E não é que ele é atragante, ele deixa na boca. E sabe o que é isso? Pecado. Quando vos nem atragantaste e quando nem está fora. Está aí, com as ideias no mundo. O pecado, se vos sos huérfano, ele te dá uma filiação. ¿Por quê? Porque a Bíblia diz que o padre da mentira é o diabo. Então, quando vos empiezas a mentir, vos já não sos mais huérfano. Vos já tenés um papá. E o papá se chama diabo.
Então toda a orfandade se cai quando você começa a mentir. Porque Ele te dá uma filiação. Quando você vas a ler a Bíblia, lá no livro de Mateus, Ele começa a dizer, Abraão, Isaac, Jacó, começa a dizer toda a filiação nasce legal em Jesus. Porque tem uma filiação, e é importante a filiação. Mas quando vos não te convertís, ou decidís te convertís, e a mentira queda cerca de vós, todavia, vos tenéis uma nova paternidade, e essa paternidade é diabólica. Essa paternidade acaba contigo, porque o diabo vino para matar, roubar e destruir. Então, se vos vivís dessa maneira pecadora da mentira, vos já tenéis um novo papá, e esse papá se chama diabo, Satanás, sucio, el gris, como vos queiras chamá-lo. Pecado te dá uma filiação e uma paternidade, mas o Senhor vino para que vos seas livre, o Senhor vino para que eu e vós podemos disfrutar de la graça tremenda. A Bíblia diz em livro de Isaías 53 que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e todas por suas pisaduras nossos pecados foram sanados e perdonados. Por quem? Por Jesus. Repita-se comigo, por Jesus. Vamos lá, Gálatas 6, quem abriu diz amém? Gálatas 6, vamos aí em las pantallas. Gálatas 6 é um livro muito interessante. É de um homem chamado Apóstolo Pablo. Apóstolo Pablo dijo assim: sede mis imitadores como eu também sou de Cristo. Apóstolo Pablo escreveu a carta de Gálatas, que é uma cidade de la Galácia, é uma cidade sobre o barro do Império Romano, que é onde Apóstolo Pablo hizo su peregrinación con Barnabé. Ele evangelizou a cidade da Galácia para os Gálatas. Ele evangelizou a cidade de la Galácia. E essa carta é para os Gálatas. E eram 4 cidades nessa província. Eles fizeram um trabalho de evangelização. Pero eles perceberam que a verdadeira raiz, roots do evangelho se estava perdendo por uma raiz judaizante antiga. Então o apóstolo Pablo começa a escrever e escreve essa carta para eles. Todo o livro de Gálatas, e eu te aconselho nessa temporada que você puedas ler-lo, são 6 capítulos, é uma leitura de 2 dias, muito tranquilo, é uma apologia ao cristianismo autêntico e genuíno. Todo o livro de Gálatas é uma defesa do evangelho verdadeiro de Jesus. Há outros evangelhos, mas só há uma buenas novas. E o livro de Gálatas é uma defesa do evangelho roots, do evangelho raiz. A gente pensava perder-se, marear-se com o modismo, com as coisas do dia a dia. Então, o apóstolo Pablo envia essa carta que confronta a cidade de Roma, essa região de la Galácia, e é muito interessante. Então, ele já começa dizendo assim: hermanos, quem acá já entendeu que é pecado, dá glória a Deus? Então, não se haga de Nhambutavã, amém? Vou saber o que estou falando. Nhambutavã, para quem é brasileiro, verdade? Esses dias existe a transição reversa. Nhambutavã é peixe ensaboado. Não se faça de bobo, amém? Então, livro de Gálatas começa dizendo assim: hermanos, se alguno foi surpreendido em alguma falta, e essa é a versão Reina Valera, todas as outras versões dizem pecado. Se alguno fora surpreendido em pecado, mira que interessante, apóstolo Pablo já liga e disse assim: se alguno de vocês for surpreendido em pecado, quem acá já pecou alguma vez? Há gente que não levantou a mão, e eu tenho hasta medo de estar predicando para ángeles enviados do Senhor. Quem acá já pecou? Verdade? Quem acá cometeu pecado? Quem acá pecou hoje? Quem acá pecou no ano de 2026 já? Deus meu, verdade? Em realidade, decidir andar com Jesus quer dizer que eu decidi já não andar mais em pecado. Vamos lá. Pode ser que vos cometa um pecado, mas vos não estás en el pecado. Como? Desde que eu me arrependa e deixe esse pecado, eu já não estou mais em pecado. Sou pecador, mas não estou mais em pecado. Então, é diferente. Vamos lá. Comecei a andar com Jesus, ando com Jesus, menti. Suele passar, sim ou não? Uns mentem, outros mostram o dedo, outros se plagueiam, outros chismoseiam. O fato acá é que pecamos. Pero se vos te convertiste, anda com Jesus e mentiste, não te hace de vos um mentiroso, desde que vos te arrependas e pida perdão por esse pecado. Vos estás acá e vos pegaste a alguém, não te hace alguém agressivo, por que fuiste agressivo, desde que vos pidas perdão por isso e te arrependas e não vuelva mais allá. Aonde vou acá é que pecamos, pero não necessitamos ser pecadores. Cometo erros, pero não necessito viver nesses erros.
Lo que ele está dizendo acá é que se alguno de vocês for surpreendido em alguma falta, for agarrado em algum pecado, lo que ele está dizendo acá é que, obviamente e seguramente todos pecaremos, pero é diferente de que você é surpreendido ou que vos confesses um pecado. Ser surpreendido é alguém dizer, eu te vi pecando e vos não confessaste. Agora, confessar um pecado é vos deliberadamente entender que somos falhos e temos pecados, mas não vivimos em pecado. O pecado vem e eu me confesso e pido perdão e o pecado se vai. Em realidade, quando eu começo para pensar dessa maneira, eu começo a entender que há uma gama muito vasta de pecados. E eu estou falando para uma igreja raiz, que vai começar o ano e tem que entender que para que vos puedas ter uma vida próspera, uma vida sana, vos tenes que huir do pecado. Eu podia dizer assim, hoje te vou a destravar as 7 chaves do éxito financeiro, pero não serve de nada vos ter éxito financeiro e viver no pecado. Não te serve de nada vos venir à igreja, adorar, alabar, cantar, evangelizar, expulsar demônios, se tu vida em casa é um desastre. Não serve, essa não é uma igreja raiz. E lo que eu estou falando e ensinando agora, e sendo ministrado por Deus, é ser íntegro, é ter na igreja raiz, é ser verdadeiramente afiancado e vivendo dependente do verdadeiro evangelho genuíno. Qual é o evangelho genuíno? Entender que todos pecamos, pero não necessitamos viver no pecado. Vamos lá. Entender que todos pecamos, pero não necessitamos viver no pecado. Pero pecado é pecado. Eu não esperava, glória a Deus. Eu esperava esse silêncio. Porque se hablamos de outras palavras mais triunfalistas, dá mais ganas. Pero lo que alimenta verdadeiramente um ninho não são os caramelos. Caramelo dá dolor de pança e passa, e o ninho depois tem que tomar remédio de lavena. Lo que alimenta verdadeiramente o ninho é um arroz, é comida firme, é na Tipaguaçu, é na marineira. Amém? Sim ou não? E que eu estou ponendo acá? Eu não estou ponendo o chupetinho na mesa. Chupetinho é com o tio quando você vai visitar na igreja. Acá é comida e alimento sólido para uma igreja que é as raízes. Quantos estão comigo acá? Então, se pecado é pecado. Pensamentos impuros é pecado? Sim ou não? Antes, se vos descer é pecado. Se vos estuviera com a mulher de uno era pecado. Agora, se vos desceas a mulher de uno é pecado. Roubar é pecado, sim ou não? Pecado. O nome de roubar é pecado. Então, se vos roubaste, vos pecaste, te arrependas. E se vos roubas de novo, vos sos um pecador deliberadamente e vives em pecado. Se eu desejo o que não é mío, é pecado. E a lista não para. Envidia, ganância, soberbia, violência, desonra. Quantas pessoas vivem em desonra? Está muito forte acá ou não? Posso seguir um pouquinho mais? Desonra los padres, vivem deliberadamente e se olvidando de los padres, sem entender que ora tu pai e tu madre para que te vaya bem todos os dias de sua vida. Não é condicional, não é se tu papai é bueno ou malo, honra tu pai e tu madre. Amém, sim ou não? Porque senão, diferente desse, é pecado. Glória a Deus, não passa isso acá nessa igreja. Pero chisme é pecado. Bueno, supongamos que alguém acá chismoseou em passado. Melhor assim. Não. Supongamos que vos intercedeste por la vida de alguém em passado. Porque crente não chismoseia, ele intercede. Hermana, te quero contar algo. Ai, se é chisme, não quero nem saber sobre quem é e que horas foi e como foi. Chisme é pecado. Pero el chisme solo dá frutos quando tem na oreja de um chismoso esperando. Se alguém se acerca de vós e te vai contar um chisme, vós decís assim, és de mim, me vai edificar, me vai trazer bendição. Não, então não me cuentes. Pero você vai enojar comigo. Vos querer ser amigo de los chismosos? Quem és amigo de todos, não és amigo de nadie. Essa é a realidade. Sinto muito dizer-te a vós. Se vos quereis agradar a todas as pessoas, eu sou amigo de todos. Vós não sois amigo de nadie. Vós sois um covarde que não tem coragem de viver a vida como ela é. Porque viver parecido com Jesus é desagradar a la gente. Não há problema em desagradar a la gente que não está de acordo com Jesus. Pero eu quero estar bem com todos. Eu quero estar em bem com todos. Sim,
De isso vem o anticristo. ¿Por quê? Porque é ecumênico. Eu estou em todos os lados. Amém. Não é assim que funciona. Pecado é pecado. Pode seguir um pouquinho mais? Pereza é pecado. Se vos sos um aragão, passaste todo o ano de 2025 acostado, esperando a suerte de Deus cair em tu regaço, e não sucediste, pecador perezoso, e tu família não prospera porque vos não trabalhas. E aí queda dizendo assim, eles têm suerte. Não é que têm suerte, vos que sos vagabundo. Tem que trabalhar. Pereza é pecado. Amém? Quem é crente raiz acá? Pode seguir ou não? Sexo antes do matrimônio é pecado. Todos dizem que não importa. Ele me ama tanto. Agora encontrei a persona de minha vida. Para pensar quantas pessoas vos llamaste de mi amor este ano. Cambiaste mais de amor do que tu bombacha. É verdade. Enero amava um, fevereiro amava outro, março estava decepcionado, abril estava triste porque todos os homens são de mentira. Maio já começou a amar a alguém. Jueves já me cocinava. E assim vai. Sexo antes do matrimônio é pecado. Sexo não é pecado. Repita assim comigo: sexo não é pecado. Pero antes do matrimônio, sim. Pastor, eu liguei a hora na igreja, não sou casado, é pecado. Calma, vos não conhecias e vos não vas a ser cobrado por aquilo que vos não conhecias. Paciência. Eu te dije, não te estou juzgando nem condenando a nadie. Agora, se vos já conheces a palavra, que outros acá conhecem a palavra? E vos tenéis essa prática de entender e quedar julgando com tu vida, é pecado. É pecado. E sabe o que me duele no coração? Que vos não vas avançar. ¿Por quê? Porque quem não tem santidade, depois que casar-se, não tem fidelidade. Porque o pecado só vai cambiando e vai crescendo. Antes vos não tinha santidade, agora vos não tenéis fidelidade e não vai avançar em la vida. El sexo não é pecado antes da hora da bendição, é pecado. Então guarda-te para vós mesma e para o Senhor. A Bíblia diz que os solteiros cuidem das coisas do Senhor. E se vos tenéis uma prática assim, eu não te condeno. Pero uma coisa é pecar, outra coisa é viver em pecado. Outra coisa é vos venir acá na igreja, escuchar a prédica, saber o que estou falando, saber o que estou predicando e sair acostando-se com qualquer tipo ou com qualquer tipa. É um pecado. Amém? Então eu quero que vos empeces bem el año. Eu não quero poner um trapo caliente sobre vós e dizer assim, não, todo vai estar bem. Não vai estar bem, brother. Não vai estar bem. Se vos não entender o que é pecado e aquilo que não é pecado, não vai estar bem. E tu vida vai ser um desastre. Então, busque ser puro delante de Deus e aprovado delante de Deus. Que vos não seja surpreendido em algum pecado, em alguma falta. Pero se vos faltaste, se vos falhaste, confessa. Confessa, por isso que Deus puso uma família alrededor de vós, para que vós possam falar, mira, tenho debilidade nisso, eu tenho problema com redes sociais, eu tenho problema com minha mirada, tenho problema com meus pensamentos. Eu tinha um amigo que ele era muito louco, era sincericida. Ele dizia assim, hermano, ora por mim, porque estou desejando aquela mulher. Eu, Deus mío, vamos orar, pero não le mires mais, verdade? Dele, hermano, pequei, mirei la cola, pequei, mirei la cola, pequei, mirei la cola. Ele na igreja, ele falava disso. Verdade, linda? Amigaço nosso, amigo, hermano. Pero sabe o que passava? Verdadeiro e sincero. Verdadeiro e sincero. Não era aquele que ligava à igreja, não, eu não miro a nadie. Estou aí, verdade? Pero salia de acá mais bandido que não sei o que. Estão comigo ou não? Eu estou falando para uma igreja que Deus me mostra que tem que ser uma igreja raiz e viver em santidade, porque vale a pena. Amém, Brenda e Watson? Sim ou não? Glória a Deus por isso. Então, aí vai lejos, pero pastor, há uma lista de pecados? Não, o Espírito Santo te vai mostrar. Quando vem aquele pensamento, será? É pecado. Às vezes as pessoas dizem assim, não, pero isso pode ser acá, pero a igreja jamais haria isso. E qual é a diferença da igreja e fora da igreja? Se vos haces algo allá afuera e entra acá, tem que cambiar, vos está vivendo com muitos disfraces, e viver com disfraces cuesta muito. Então, por isso que eu prefiro ser um pastor meio louco do que ser um pastor meio hipócrita. Estão comigo acá ou não? Eu prefiro que você seja uma oveja louca
¿En qué sentido? Radical acerca del pecado, pero si a la misma vez afuera y adentro. No puede ser que vos está acá una persona, en tu trabajo es otra persona, en el shopping es otra persona, con tus amigos es otra persona. Dios mío, en el fútbol es otra persona. ¿Están conmigo acá o no? Con tu familia es otra persona. Yo tenía un amigo que era una bendición en la iglesia, servía, hacía todo. Iba para su casa, ni hablaba con su mamá. Si Jesús estuviera ahí, iba a decir, hipócrita. ¿Estão comigo, família? O que ele está dizendo acá? Se alguno de ustedes é encontrado em alguma falta, vosotros que sois espirituales, restaura-lhe com o espírito de mansedumbre, considerando-te a ti mesmo, que nascea tu também, que seas tentado. Deus mío, o que ele está dizendo acá para nós outros, igreja raiz? Primeira coisa, eu devo mirar para minha própria vida. Será que eu estou em falha comigo mesmo, antes de eu apontar o dedo para outra pessoa? Considera-te a ti mesmo. Encontraste a alguém? Ok, pero considera-te a vós. Mira para tu própria vida antes de sair apontando o dedo. Não é que vos não puedas apontar. Porque muitos crentes dizem assim, quem sou eu para juzgar? E se vos não juzgar, quem vai juzgar por vós? Se vos não ter um senso de juízo, esse é bueno, esse é malo, quem vai juzgar? Se vos sos um líder e pensa assim, eu não posso juzgar, porque vos não sos um líder. Vos sos uma ninheira espiritual. Porque um líder juzga e apunta, mira, está malo o que você está fazendo. Que vos, líder de célula de ministério, seja revestido por uma autoridade que vem de los cielos, não para apuntar o dedo, sino que para apuntar o pecado e apuntar um caminho de salida e restauração. Não tenha medo de confrontar o pecado, porque pecado é pecado. E uma igreja nunca vai ser raiz profunda se ela negocia com o pecado e piropeia com a tentação. Pecado é pecado. Então eu tenho que mirar para minha própria vida, mas eu tenho que ter tanta responsabilidade a ponto de ser exemplo para servir com mansedumbre. Mansedumbre é ao revés da arrogância. Preste atenção que eu estou generando na base para que nós queremos viver acá nesse ano. Mansedumbre é diferente da arrogância. Jesus tuvo mansedumbre. Mansedumbre não quer dizer que ele não tinha força. Ele tinha força, mas força bajo controle. Mansedumbre é força bajo controle. Jesus, e ele está dizendo para nós outros, tenha um espírito de mansedumbre. Como? Fuerte, pero para servir, não para ser servido. Encontraste alguém em pecado? Senta cá. Mira, você está mentindo, você está em falha, por que está fazendo isso? Cresce em Deus. Igreja raiz, quantos estão comigo acá? Cresca em Deus. Pare de bicicletear tu santidade. Pare de bicicletear tu vida correta. Pare de bicicletear tu santidade. Amanhã eu vou fazer e acaba caindo nas mesmas tentações, como se estiver tirando veneno em tus raízes. Pare de bicicletear tu santidade. Empieza ahora mismo, empieza hoy, empieza ayer. Huye del pecado. Como me va bien? ¿Cuáles son las llaves para el éxito de este año? Tenha um fundamento básico em tu vida. Leia as escrituras, aprenda e entenda aquilo que é pecado, aquilo que te aleja da vontade do Senhor. Huye dessas coisas. Huye dessas coisas. Quantos vêm comigo acá? A Bíblia diz: cada um cuide-se pero cuide-se cada um, porque também pode ser tentado. Ajuda-se uns aos outros a levar suas cargas, e assim cumpram a lei de Cristo. Cada um acá tem sua carga. Quem tem uma carga acá? Vos viniste acá por algo. Ou tu família, ou vos mesmo, ou tus lutas mentais, ou tus lutas financeiras, ou tus lutas emocionais. Algo te atrajo, ou o próprio amor de Jesus, não sei. Pero cada um acá tem sua carga. Pero a Bíblia me disse acá que eu devo auxiliar uns aos outros a levar sua carga. Então, se vos tenéis uma carga que é diferente da carga do outro irmão, ajuda a tu irmão nas cargas dele. Mi vida, eu sou bendecido financeiramente. Então, ajuda a alguém que não é tão bendecido financeiramente a levar suas cargas. Mi matrimônio é bendecido. Ajuda a alguém que não tem um relacionamento tão bendecido a estende a mão e leva as cargas, não pisa nas cargas das pessoas. Estão comigo acá ou não? Qual é o pensamento da igreja? Não, esse é pecador. E pisa. E não deixa as pessoas se acercarem e generam um grupismo de santos. Em realidade não são santos, todo grupismo é de hipócritas. Por quê? Porque pensam que quem está fora é mais santo que quem está dentro. E qual é a diferença de quem está fora e de quem está dentro? Nenhuma! Só que nós temos que ter temor de Deus, porque já conhecemos a verdade. Então, ajuda a alguém a levar a carga uns de los outros. Qual é o problema? Qual é a luta? Qual é o parar? ¿Dónde frena? Ajuda, sirva.
¿Es emocional? Yo te sirvo, yo te ayudo. Extienda la mano. La Biblia dice que no está corto el brazo del Señor. ¿Por qué? Porque no está corto. Y si no está corto el brazo del Señor, no, essa palavra não é sobre um pecador que está acabado. Não, essa palavra é sobre um pecador que se arrependeu e volvió ao centro da graça de Deus sobre sua vida. Se alguno cree ser algo, está na Bíblia. Quando em realidade não é nada, se engana a si mesmo. Cada qual examine sua própria conduta e se tem algo que presumir, que não se compare com nadie. Deus mío, sabe o que é isso? Não te creas tanto, nem mais nem menos. Porque muitas vezes as pessoas se creem ou demasiado ou se creem de menos. Tem a autoestima, puff, ou nada. O que Jesus está dizendo acá, em outras palavras, sepas quem sos vós. Vos sabias que vos sos único e exclusivo, individual. Sabia que não há outro igual a vós, solo vós. Sabia disso ou não? Agora, se vos empieza a comparar-se com outra pessoa, vos vas a viver na vida que não é tua. Vai desejar na plata que não é tua, um auto que não é tua, na vida que não é tua, perdendo tempo em ser aquele que vos não fuiste chamado para ser. E esse lugar que é tuyo vai estar um eco, hasta que vos vuelvas ao centro da vontade do Senhor e viva quem vos fuiste chamado para ser. Vos sos valioso, vos sos especial. E essas não são palavras motivacionais. Essas é a Bíblia, que disse que antes mesmo que todos os dias estivessem escritos, já estavam escritos nas palmas das mãos do Senhor. Antes mesmo que vos estivesse no ventre de tu madre, Ele já tinha um plano para vós. Queres coisas mais especiais que isso? Quantos estão comigo acá? Sepa quem vós sos. A Bíblia diz que aquele que se gloria no Senhor. Porque não é aprovado el que se alaba a si mesmo, sino aquele a quem Deus alaba. Está lá em 2 Coríntios. A Bíblia diz acá que cada um cargue com sua responsabilidade. ¿Por quê? Porque quando eu me comparo com alguém, e estou quase terminando, eu estou carregando uma carga que não é minha. Repita assim comigo: 2026, adelante, no mais comparação. No mais comparação. Por quê? Porque comparação é pecado. Porque você está carregando na carga que não é tua e vivendo na vida que não é tua. Não confunda inspirar-se com comparar-se. Eu tenho muitas pessoas que eu me inspiro. Pessoas bíblicas, óbvio, mas eu tenho pessoas que eu admiro. Pessoas dos 360 grados da vida, pessoas que eu pastoreio, que eu admiro, pessoas que são exemplos de erros que eu admiro, que eu me inspiro. Não confunda comparação com admiração. ¿Puedo seguir un poquito más la prédica acá? La Biblia dice así: el que recibe instrucción en la palabra de Dios, todo está en la Biblia, el libro de Gálatas. El que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien se le enseña. Ven conmigo acá. A dónde voy acá es que no sea ingrato. No sea un ingrato. No salga por la ventana de la vida de las personas. Às vezes, líderes de célula, de ministério, presbíteros, diáconos invertem tempo em vidas, e vós também recebem inversão de tempo em sua vida, não ser ingrato saindo por la ventana. A Bíblia diz acá que tenho que honrar aqueles que me instruíram na palavra com o melhor que eu tenho. Não é minha palavra, é a Bíblia. Comparta todo lo bueno com quem lhe ensina a palavra de Deus. Pero as pessoas estão deixando de ser bendecidas por mal testemunho de muitas pessoas. Não é porque vos honraste a alguém ou supiste de fulano, mengano, chismoso na internet que foi honrado e desonrou com a honra que vos tenéis o direito de não honrar mais. Honra as pessoas que estão a tu redor, honra tus mestres, honra as pessoas que te ensinam, honra os ancianos, honra as pessoas que te instruem na palavra de Deus. Honra tu líder de célula, brother. E eu não estou dizendo honra de, vai, vete lá e compra. Isso se chama cepilhar. Sabe qual é a verdadeira honra do profeta? Pergunta para mim, qual, pastor? Que a profecia se cumpra na vida daquele que recebeu a palavra. Essa é a honra. Nadie acá necessita de nadie. Se vos tenéis entendimento que deve honrar a alguém, honre, não há problema nenhum. Desde que nos conhecemos por gente, verdade, linda? Nós sempre honramos quem estuvo ao nosso redor. E sabe que nós perdimos? Nada. Sempre ganhamos, sempre foi bendição, porque é bíblico. Pero as pessoas não vivem mais isso se transforma em um pecado, porque a desonra é pecado. Porque
pessoas mal interpretadas e ser um mal uso dessa palavra e começar a dizer, venga a mim e bese mi anillo, porque não tem nada a ver com isso. Pero se você estás entendendo isso, haga partícipe de tus líderes, das pessoas que estão a tu redor, com as coisas de Deus. Quantos estão comigo acá? Dão glória a Deus. Honra verdadeira é que se cumpra a palavra que vos escutaste. Essa para mim é a verdadeira honra. Sabe qual é o maior motivo de nossa alegria, de nossas vidas? Ver que pessoas acertaram o blanco. Pagou a conta, brother. Quando vos vês que a pessoa se convertiu, aceitou a Jesus, cambiou de vida, cambiou história. Eu quero lançar um desafio para vós acá, pero vocês não querem, então não vou lançar. Deixa. Que vos legue fim de ano e mire para as silhas e diga assim: esse acá eu que invitei para a igreja está bautizado. Esse acá também, esse já está servindo porque eu invitei. Esse está bautizado. Glória a Deus. Quantos estão comigo acá? Que vos pode alegar fim de 2026 e mirar para essas silhas e dizer assim: ai frutos acá. Ai frutos acá, porque eu mesmo me inspirei para isso e comecei a servir verdadeiramente o reino. Honra ao Senhor. Quantos estão comigo? A Bíblia diz assim, estou terminando: não se enganem, de Deus não se burla, cada uno cosecha lo que siembra, el que siembra para agradar su carne, de esa misma carne cosechará destruição, e el que siembra para agradar el Espírito, del Espírito cosechará vida eterna. Vete para o livro de Gálatas, fruto del Espírito e fruto da carne. Vos está sembrando carne ou está sembrando Espírito? Tus frutos são carne, tu sembra é carnal ou espiritual? Como assim? Vos sembras ódio? Vai cosechar ódio. Vos sembras chisme? Sim, lo siento. Vos sembras rabia, desordem, desonra? Vas a cosechar. É Bíblia, não é minha palavra. Eu te estou dando o caminho, te mostrei o que é o pecado, te mostrei o que hace o pecado, te estou mostrando a sembra del pecado, pero te estou mostrando o outro lado. Se vos sembrar no Espírito, o que vai ser com vós? Cosechar no Espírito. Vas a cosechar no Espírito. Sembraste oração? Vai a cosechar. Sembraste estender a mano? Vai ter manos estendidas para vós. Aquilo que vos sembras é aquilo que vos cosechas. Com a porção de graça do Senhor aí. Mira para uma pessoa de seu lado por la última vez e habla assim: aquilo que vos está sembrando, vas a estar cosechando. E mira o que diz a palavra acá: não nos cansemos de hacer el bien, porque a su devido tempo cosecharemos, se não nos damos por vencido. A Bíblia diz: não cansemos de hacer el bien. ¿No quê? Porque às vezes hacer el bien cansa. Le ajudei tanto a esse fulano e me meteu um cuchillo na espalda. Vos crees que passa isso ou não? Muito mais do que você imaginas. Se eu for um pastor imaturo ou juvenil, eu vou estar dizendo os cuchillazos que eu recebo. Pero a donde vou acá é que não te canses de hacer el bien. Te acuchillaram, mi hermano, por isso minha espalda é larga. Por isso que eu entreno muito. ¿Por quê? Porque tem espaço para cuchillo, porque eu não posso me cansar de hacer bien. Se alguém falhou comigo, não me dá o direito de não seguir ajudando as pessoas. E não se trata de mim, se trata de vós. Quantos acá já ajudaram a alguém? Quantos já falharam contigo? Não te canses de hacer bien. Siga ajudando de novo. Pero essa é uma trampa. Que te caiga a trampa, brother. Se vos caíste na trampa é porque Deus te está dando bendição para que te caiga nas trampas. Problema del tramposo, não de vos que está bendiciendo a gente. Pastor, pero ele está pedindo dinheiro e vai malgastar o dinheiro. Problema dele que malgaste. Eu tenho dinheiro para bendecir, não importa nada. Estão comigo ou não? Não se canse de hacer bien. Pastor, pero eu fui detrás dessa pessoa 50 vezes e siga nos malos caminhos. Vete 51 vezes. 52, 53, 54, 55, hasta Jesus volver. Não te canses de hacer el bien. Não desista de nadie. Eu já não quero mais, vou sair da igreja para quê? ¿Por que não sai da academia? ¿Verdad? ¿Por que não deixa outra coisa? Não nos cansemos de hacer el bien, porque em su devido tempo cosecharemos se não nos damos por vencidos. Vamos lá, vos já entendiste o que é esse pecado? Já entendiste o que eu devo fazer se eu encontro alguém no pecado? Já entendiste que eu, quando não viver em pecado, não me vuelve um religioso? Já entendimos que não se trata de não pecar, se trata de não ser um pecador. Se trata de viver lejos do pecado, deixar de ser escravo. Pero todos pecamos. E que fazer então? A Bíblia diz em Salmos 32: confessei meu pecado
y no te oculté mi maldad. Y me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mis pecados. Toda essa palavra é para que vos entendas que se vos tenés pecado hoje, empiece o melhor ano de tu vida confessando. Como empezar a melhor maneira de viver meu ano? Confessa tus pecados. Não tenho 7 chaves, 5 passos para a prosperidade. Eu tenho um caminho. Confessa tus pecados. Confessa. Libertate, brother. Deixa para trás essa carga que não é tua. Confessa tus pecados. Arrependimento não é remordimento. Abandona a prática do pecado e receba perdão. Assim de sencillo é. Abandona a prática do pecado e receba perdão. Eu não sei que é tu pecado. Vou saber qual é tu pecado. Pero saca essa carga que passa ano tras ano e você está cada vez encurvado e o corpo habla. Se você das conta, mientras mais pecado uno vai assim e não tem nem ganas de mirar arriba, liberta-te disso. Corta essas esposas, corta essas cadenas do pecado e confiesa. Confessar para quem? Primeiro para Deus. Confessa para Deus. E se você entender, confessa para alguém que está cerca de vós, um líder, uma pessoa que te acompanha, pero confessa. Estão comigo ou não? Sim ou não? Arrependa-te. Por quê? Porque o Senhor vai cambiar verdadeiramente tu vida. Quem se recuerda que quando eu começo a mentir, eu recebo uma filiação porque o diabo é o padre da mentira, sim ou não? A Bíblia diz em São Mateus 1:16, e vocês não saltem essa parte da Bíblia, é importante ler. E empieza Jacob, padre de José, que foi o esposo de Maria, de la qual nasceu Jesus, amado Cristo, e assim vai, dizendo de geração em geração. Assim que vuelve no 16 allá, mira o que diz acá. E Jacob, padre de José, que foi o esposo de Maria, de la qual nasceu Jesus, llamado el Cristo. O que estou dizendo com isso acá? Deus não ignora o passado. Deus dá um novo sentido ao passado. Sabe quando foram essas pessoas? Todas pecadoras. Abraão, Isaac, Jacob, José, todos pecaram. Pero de todos esses, de la semilla de esses, vino Jesus. Jesus não podia nascer de um ángel, pero ele vino de um linhaje assim. ¿Por quê? Porque Deus não ignora o passado. Deus redime o passado. Deus cumpre o que ele prometeu. Pero toda minha família foi um desastre. Declara roto agora, em nome de Jesus. Pero toda minha família não entendia. Mi hermano, se Deus usou uma genealogia como a de Jesus, llena de errores, para trazer um Salvador, Ele também vai usar tua história para cumprir um propósito. Se Deus usou a genealogia de Jesus, que era um desastre, Ele vai cumprir propósitos em sua vida. Ele vai dar um novo significado para tua história. Então, o que você tem que fazer? Recomeça de novo. Essa prédica não é sobre uma condenação. Essa prédica é sobre uma salvação. ¿Queres ter um ano diferente? Quantos querem? Arrependa de tus pecados. Confiesa tus pecados. E Ele é fiel e justo para salvar-te. ¿Queres a melhor maneira para começar o ano? De rodillas delante do Senhor. Pero não sirve de nada vencer as peleas de rodillas e parar e se quedar um estúpido. Que seja a mesma pessoa arrodilhada e a mesma pessoa parada. Aonde Deus nos está levando é: vamos para o melhor ainda em nossas vidas. Vamos ou não vamos? Vamos para o melhor ainda em nossas vidas? Como? Sem pecado. Crente raiz. Falhei, pida perdão. Adulterei, pida perdão. Matei, pida perdão. Roubei, pida perdão. Uma vez pedido perdão, mar del olvido e nunca mais se habla. É história, testemunho. Ai, que passou de tua história? Minha história é uma bendição, porque o Senhor me resgatou. Pecado perdonado, confessado, pecado perdonado. Recomeça de novo. E aí, onde estão aqueles que te acusam? Onde está, mulher? Aqueles que te acusam. Sabe o que Jesus hace? Jesus começa a dizer assim, ó. Nada, nada. Opa! Onde estão aqueles que estão para apontar o dedo? Sabe o que Jesus está fazendo acá nessa manhã? Desenhando a arena. E esse é o momento que ele se levanta e diz assim: onde estão aqueles que te apontam o dedo? Há alguém para apontar o dedo acá? Então vete e não peques mais. Arrependa de tu pecado. ¿Queres começar bem tu ano? Arrependa de tus pecados. ¿Queres ser um crente raiz? Não Nutella, não um crente flojo. Arrependa de tus pecados. Pecado tem nome, pero pecado tem perdão. Pecado é perdonado quando é confessado. Começa de novo. Eu não
La única intención que yo tengo acá es que comience de nuevo el juego de la vida. Arrependa de tus pecados con el Señor. Vos sabés lo que vos está haciendo de mal, lo que está haciendo de bien, lo que te aleja de la gloria de Él. Arrepiéntate pues, antes que sea tarde. Y ahí sí va a vivir el mejor año de su vida. Vivir como un creyente raíz y un creyente que vive verdaderamente el Evangelio. Si esta palabra habló contigo y vos tenés pecados para arrepentir-se, pecados para pedir perdão, comece el año haciendo así, arrependiéndose de sus pecados y pidiendo perdão por ellos. Nosotros vamos a adorar ahora al Señor. Quero invitar a cerrar tus ojos.